vai começar o programa hoje falando de adoção. E olha, eu trouxe aqui alguém que entende muito desse assunto, que é a doutora Luciana Gerson, neuropsicóloga, atua há mais de 16 anos na área clínica e ela vai me ajudar a conversar um pouquinho com vocês. E não saia daí, porque a gente ainda vai aprender também sobre adoção, porque fomos ouvir o depoimento de uma juíza, as mudanças da lei em relação a esse assunto. Muito obrigada por ter vindo. Dá um beijo aqui. Vamos sentar pra gente conversar. Mais do que recomendada, querida Luciana, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Esse é um assunto que eu sei que você domina, né? Sim, acho que sim. E é um assunto muito bacana, porque eu sei que nesse momento tem muita gente querendo aprender sobre adoção. Tem pais que têm ali dentro do coração aquela loucura para ser pai, já se sente pai, mas que não conseguiu realizar. E pode, né, através da adoção. Sim, com certeza. É uma saída inteligente, né? E eu costumo dizer que é uma saída importante para os dois lados, né? Para quem quer ter o filho e para o filho que quer ter a família também, né? Porque os pais que acabam optando por essa saída, né, que é uma solução e tanto, eles também vêm de um processo difícil, né, de luto, de tentativa de uma gravidez frustrada. Então, é um presente que eles acabam se dando, né? Muito bom, perfeito. Agora, e os pais que já passaram por esse caminho, né, e que já adotaram, e que de repente adotaram ainda pequenininho, não sabem como que conduzem essa conversa com o filho, se ela é de fato necessária, o que a psicologia hoje sabe? Sim, essa conversa é fundamental. Na verdade, sempre existe essa dúvida, né? Eu conto a verdade, não conto a verdade, e quando conto? Mas, com certeza, a verdade precisa ser dita, sim. Desde pequenininho, quanto antes a criança ficar sabendo, é melhor para todo mundo. Se a criança sabe de onde ela veio, como veio, na medida do possível também, né? Porque não adianta querer passar um monte de informação se a criança ainda não está pronta para receber essas informações. Mas eu acho que sempre poder contar a verdade é o mais importante, sim. E aí acho que tendo essa verdade, vai tendo uma família mais sólida, uma estrutura mais firme, vai tendo mais carinho, vai tendo mais amor, a confiança, né? Vai tendo uma segurança maior. Como psicóloga, você vê hoje que é possível um pai adotar uma criança independente da idade em que ela está? Eu, por exemplo, fui visitar um abrigo e fiquei bem impressionada com a quantidade de crianças mais velhas, né? Uhum. Muitas estavam, inclusive, na escola. E poucas pequenas. Bebês, então, a gente quase não vê. E as pessoas procuram para adoção aqueles bebezinhos, mas aquelas crianças ainda têm um sonho tão grande de ter uma família, né? Elas vivem bem no abrigo, elas são bem cuidadas, mas elas sonham com uma família. Infelizmente, as famílias que optam pela adoção, elas querem o bebê mais novo possível, né? Recém-nascido de preferência. Querem de olho claro, de cabelo liso, de pele branca. Então, isso acaba sendo um mito mesmo, né? Que adotar um adolescente vai ser mais difícil depois de criá-lo, porque ele já ficou mais tempo institucionalizado, viveu mais tempo ali no abrigo. E isso é um mito, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero chamar a matéria para o pessoal também em casa entender. Não posso chamar a matéria agora? Não, que peninha! Eu tava louca pra mostrar essa matéria já pra vocês. Tá bom, eu mostro daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar essa matéria porque eu acho que é super interessante. Então a gente pode até explicar um pouquinho mais. Você disse que não é verdade que seja complicado adotar uma criança mais velha, né? A partir, sei lá, dos seus 5 anos, a gente já vê nos abrigos uma dificuldade de adoção. Sim. Por que não é verdade? Porque, na verdade, essa criança que ficou mais tempo no abrigo e ela ficou mais tempo também esperando pela adoção, por esse momento. Então, a carência dela, a vontade dela de ter uma família é maior ainda. Então, ela vai receber esse presente de um jeito muito mais gostoso. Ela vai ter uma gratidão gigante por essa família que vai acolhê-la, né? Então, talvez seja até uma saída mais inteligente mesmo. Na verdade, se parar para pensar que aí a criança já está até pronta também para receber todas as informações, isso, né? Ela consegue entender muito melhor, elaborar muito melhor tudo isso. Perfeito. E ainda tem a vantagem que não vai ter que trocar a fralda, não vai ter que acordar de noite. Vai poder dormir de noite. É verdade, já vem mais preparado. Isso precisa ser pensado também. Tem que ser pensado, né? E quando um pai decide adotar um filho, é importante fazer um acompanhamento psicológico?
Sim, eu sou terapeuta de família e trabalho bastante com essas famílias, né? As famílias adotantes, elas acabam passando por algumas situações de dúvida, o medo da rejeição é um fantasma que persegue essas famílias e de todos os lados, né? Não só do lado da criança de ser rejeitada, porque já viveu essa rejeição de alguma forma, alguma vez na vida, mas também do lado dos pais, né? Existe esse fantasma de que, o meu filho vai chegar uma hora que vai querer conhecer a família biológica e eu vou poder ser abandonado porque eu sou menos importante. Os pais têm muito esse medo. E o que você falaria para um pai desse? Eu falaria que o principal mesmo é falar a verdade, né? Porque é aí que a segurança vai ficar maior, que a confiança vai ficar maior. Falar a verdade no sentido de abrir o coração mesmo. De abrir o coração. Sabe que eu tenho medo, às vezes eu penso que você pode querer procurar os seus pais. Exatamente. E porque se a gente mostra a nossa fragilidade, o outro também vai acolher melhor a gente, né? Então o filho também passa a entender melhor esse pai. Tá. Agora, uma pergunta para uma criança que ouviu desde pequenininha que ela é filha do coração e que a mãe explicou a historinha, até do jeito que a psicóloga ensinou, e chega, por exemplo, na pré-adolescência ou na adolescência e resolve não aceitar essa verdade. Existem casos assim, né? Não, eu não quero esse assunto, eu não quero saber que eu sou filha do coração, eu nasci da tua barriga e pronto. Qual é a conduta ideal? Existem casos assim, mas são poucos, Cláudia. Eu acho que depende muito mais de como essa família vai se estruturando, como os laços afetivos vão sendo feitos. É difícil isso acontecer. Existe quase que um mito mesmo de que na adolescência, principalmente, né, o pré-adolescente, como você falou, ou o adolescente mesmo, tem uma crise de identidade e isso tanto faz, se ele é adotado ou se ele não é adotado, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem um filho que foi adotado, na escola você precisa avisar que ele é adotado? É melhor não avisar? Qual que é a conduta ideal? Não, não é melhor avisar. Eu te pergunto isso porque chega uma hora na escola, eu acho que por volta da terceira, quarta série, que eles fazem aquele histórico familiar, né? De onde eu vim? Quem é a minha família? Quem é o pai do meu pai? O avô do meu pai, por aí vai. Sim. E aí, na hora que a criança que foi adotada, ela depara-se com essa realidade, vem muitas dúvidas e questionamento. E aí eu acho que começa a viver aquele medo de ser rejeitada pelos amigos da classe. O importante é que essa criança já saiba a essa altura, né, que ela é adotada. E aí, com isso, ela acaba sabendo que ela tem uma outra família, que ela pode não conhecer, que ela pode não conviver, ou pode até nem ter as informações dessa família. Mas essa família mora dentro dela porque faz parte da história de vida dela. Então, de alguma forma, pode até não estar escrito ali na certidão de nascimento dela, essa família não pertence, não está ali mais escrito, mas está dentro dela. Então, precisa sim, numa hora dessa, de um trabalho desses, por exemplo, na escola, fazer constar essa família, a família biológica. Agora, para a criança, às vezes é um choque, né? Porque ela fica com medo da rejeição agora, dos se amigos. essa criança está acostumada desde cedo a lidar com isso, é bem fácil que na classe dela isso também seja um tema, um assunto normal. As crianças vão se acostumando com essa característica. Entendi. Então é uma coisa que tem que ser levada de forma muito tranquila muito e natural, aberta, natural. Isso, né? Até bonita, porque na verdade é bonito, né? É encontro de ambas as partes, né? Sim, o filho encontrou o pai encontrou o filho, não é verdade? Mas eu ainda quero chamar para sentar com a gente, para conversar um pouco mais sobre tudo isso, a atriz maravilhosa, Aparecida Petrovski, que é carioca como eu. Ela recebeu o prêmio Troféu Raça Negra de 2009 como revelação pelo trabalho que ela fez em Viver a Vida. Aliás, se você assistiu essa novela da Rede Globo, você sabe da atuação, né? Da Aparecida, foi maravilhosa. E hoje ela tá na peça Meu Filho Sem Nome, que é uma indicação aqui do nosso Vida Melhor pra você. Uma peça muito inteligente e, é claro, que muito bem feita. E, assim, com a participação da Aparecida, você vai conhecer agora melhor em detalhes. Por favor, bom que você tá aqui, um prazer recebê-la. Prazer. Falei que eu sou sua fã, né? Poxa, eu assisti Viver a Vida e você me emocionava e eu curtia muito. Muito bom o seu trabalho. Vamos sentar um pouquinho ali? Eu já tô conversando com a doutora Luciana, a gente tá falando sobre adoção, né, Lu? E, na verdade, cada um no seu papel, mas a Aparecida tá fazendo um trabalho lindo no teatro agora e que tem a ver com a adoção. Isso, tem a ver com a Como adoção. é que é o nome da peça? Chama-se O Meu Filho Sem Nome e fala na história de duas mulheres, né, duas mães, a que tem um filho e abandona
e a que não pode ter filho e resolve adotar a mesma criança. Como é que é para você fazer esse papel? Olha, realmente eu me sinto assim, primeiro muito feliz, porque a peça tem uma proximidade pessoal, né? Eu passei mais ou menos por uma situação dessa. Não que eu tenha passado com essa questão da adoção, de ter sido abandonada, como é o caso da peça. Uhum. Mas acredito que a minha mãe, que me criou, que eu sou filha adotiva, tenha passado. Então, quer dizer, a peça realmente me dá um certo orgulho de imaginar assim, o que a Vera, que foi minha mãe, que me adotou, de repente, o que ela passou. O que ela sentiu, O que ela né? sentia. Como é que foi esse e amor? como é que foi esse amor. E aí, então eu fico muito feliz porque a peça fala de certa maneira do amor desse filho. Né? Então acho que tem várias maneiras. Eu fiz laboratório para fazer essa peça, fui em abrigos, fui no fórum também para ver como é que é a questão da adoção. E nos abrigos o que a gente mais ouvia que era a questão das crianças sentirem falta da mãe e do pai, né? E lá no abrigo era por vários motivos. Era por abandono, que é o caso da peça, né? Que a mãe abandona o filho. Era violência doméstica, né? E também os próprios... A menina que engravida, que isso é muito próximo da Sandrinha, da minha personagem, que eu, na vida real, eu encontrava com as meninas que estavam grávidas novas, ela falava... quando eu fiquei grávida, eu fiquei com medo de falar para minha mãe, para o meu pai, de eles não me aceitarem. Então, elas abandonam os filhos também, entendeu? Que é o caso da peça. A peça é a menina bem novinha, tem 15 anos, e a personagem que eu faço tem uma passagem, tem 33 anos. A gente tem imagens da peça? Já colocaram? Eu nem estava olhando pro monitor e não vi. Ai, poxa. poxa. De novo pra gente curtir um pouquinho mais. Eu fico encantada, Luciana, quando eu ouço uma atriz falando, porque elas realmente têm uma oportunidade muito grande de vivenciar várias facetas do ser humano, né? E eu acho isso impressionante. Eu acho que como psicóloga você também deve É uma delícia isso, né? Maravilhoso mesmo, com certeza. E acontece isso no consultório? Você vê, por exemplo, as meninas com medo da aceitação dos próprios pais abandonam seus filhos? Isso é bem complicado, né? Eu vejo que as mães que abandonam, que precisam abandonar por algum motivo, né? Elas fazem isso com vergonha, né? E aí abandonam, é isso que é o problema. Mas, na verdade, as mães que conseguem ter a coragem, né, de entregar os filhos para adoção é que é muito interessante, né? Na verdade, é um orgulho isso, e não motivo de vergonha. É que as pessoas acabam confundindo um pouco isso mesmo, né? Você contou, Aparecida, que você é filha adotiva, na verdade. Isso. Você foi criada pela... Eu fui criada pela Vera. Pela Vera. E a sua mãe biológica? Chama-se Glória. Glória. É. E você convive com ela? Você conheceu? Como é que é? Na verdade, foi o seguinte. A Glória veio pequenininha, né? Acompanhada da sua mãe, trabalhar numa casa de família. E um mês depois ela faleceu, a mãe da Glória. A mãe da Glória. Aí essa família começou a tomar conta dessa criança e a criar. Então sua mãe biológica era adotiva também? A minha mãe biológica também era adotiva. Olha, que interessante. Aí a mãe biológica era adotiva. Aí, no caso, a irmã dela, quando a minha mãe completou 14 anos, engravidou de mim. E aí a irmã dela de criação que resolveu me criar. Só que a Vera, que se chama Vera, a Vera só foi falar da existência da minha outra mãe quando eu tinha 5 anos. 5 anos. você lembra disso? Lembro. Como é que foi? Eu lembro muito bem, porque foi no meu aniversário, Branca de Neve, 7 anões, estava feliz da vida. E minha mãe disse que ia fazer esse aniversário, não fosse de 1 ano, mas de 5 anos, que eu já ia entender. E aí eu tinha uma babá que tomava conta, sabe? Eu lembro que tinha um rodízio de moças que tomavam conta de mim. E aí tinha uma em especial, assim, e a minha mãe foi falando, aquela ali, que é a sua babá, é a sua mãe. Eu fiquei 2 semanas que eu não queria nada com a babá, porque eu ficava com medo de perder a Vera. Mas aí depois a Vera, muito inteligente, começava a falar, olha, veja como é especial
você ter 2 mães, 2 presentes, tudo duplo. 2 corações. 2 corações, não sei o quê. Ela começou a ver mostrar um outro lado, como é especial ser adotado, como é especial ter duplo amor, ou que oportunidade que você tem de ter 2 mães, tem gente que não tem nenhuma. E eu fui crescendo sabendo dividir, né? Então a sua adoção é diferente até, acho que da maioria dos casos, né? Porque o que a gente vê hoje é uma criança sonhando em ter uma casa, em ter uma mãe, né? Ela ganhou de presente de aniversário uma Do- mãe, né? Exatamente, Mais uma mãe. E aí depois eu, quando eu completei 14 anos, a Vera já era solteira, né? Quando ela me adotou, ela resolveu casar e ter 2 filhos, teve depois 2 filhos. E logo em seguida ela faleceu. Ela teve um câncer, faleceu, foi sim, super rápido. E aí a Glória que passou a tomar conta dos meus irmãos de criação. Então, ou seja, meus irmãos de criação não conheceram a Vera. Gente, que história linda, eu tô toda Conheceram arrepiada. só a Glória. A gente, quer dizer, houve uma troca. Uma troca, isso dá uma novela, Isso hein? dá uma novela. Você não tem vontade de escrever uma novela com essa história, Eu não? tenho vontade de escrever alguma coisa para incentivo, assim, sabe? Dizer que é possível a gente poder dar amor, dar carinho para as pessoas, para você ver que essa troca só enriquece. Agora eu tô entendendo, porque assim, uma atriz com essa vivência toda, porque a atriz, ela nasce atriz, né? Ela já vem, mas você então tem uma bagagem maravilhosa, né? Não, graças a Deus. A vida é um laboratório. A vida já é... Então, eu cresci nessa duplicidade, né? De 2 mães, 2 lares. Eu ficava uma semana com a minha mãe, com a Vera, e aos finais de semana com a outra família, Glória. E assim, a situação também financeira, que isso eu lembro muito bem, eram os extremos, sabe? Uma tinha uma situação maravilhosa, a outra não tinha nada. E isso acho que só somou, porque eu pude observar os 2 lados, encarar melhor a vida hoje em dia, saber que você está hoje muito bem, amanhã não está, mas você pode encarar de forma consciente, com paciência e fé. É isso mesmo, muito bacana. Agora, me fala um pouquinho assim, você está fazendo hoje essa peça a gente tem ali cartaz aqui em São Paulo, Isso. Mas você mora no Rio. Eu moro no Rio de Janeiro. E tá vindo pra cá pra fazer a peça. Exatamente. Que é até o dia 18, no sábado e domingo, não é isso? Isso. E depois a peça, tem alguns projetos já encaminhados? Tem. Primeiro é no Teatro Brigadeiro. Daqui a pouquinho eu vou fazer a entrega dela toda, no Teatro Brigadeiro. Isso, mesmo. eu tenho um projeto, sim. Eu tenho tem que terminar um filme que eu estou escrevendo. Você está escrevendo um filme? Eu parei por causa da peça, que eu acho que tem que ter a concentração agora no espetáculo, mas eu não consigo deixar de escrever. Então, eu estou escrevendo um filme que chama-se O Truque, que fala sobre após a Segunda Guerra Mundial, 1950, que fala exatamente sobre a mente humana. Né? É um suspense, falando sobre, olha, cuidado que você pode ter um psicopata do seu lado. Tipo, por quê? Porque eu comecei a ver que pela loucura que está o mundo, né? As pessoas estão surtadas. Eu comecei a pesquisar. Estudei filosofia para ver sobre a individualidade dos seres humanos, né? Para ver onde as pessoas se encaixam, porque foi essa base que a gente tem, né? Freud e tal. Então, eu estudei um pouco da psicologia. Fui estudando um pouquinho para poder tentar entender, com interesse em escrever, aquilo foi aprofundando e começar a entender a vida real mesmo. Porque às vezes você vê uma pessoa que do nada, pessoa ótima, maravilhosa, pessoa muito, no primeiro dia muito meiga, te abraça, não sei o que, desconfia. Desconfia, não é, doutora? Não sei, desconfia que tem alguma coisa errada. Então foi bom, assim, para poder entender mais o ser humano, sabe? Que é uma característica dos psicopatas mesmo, exatamente, característica do psicopata. Qualquer dia a gente vai conversar só sobre isso, que isso dá uma boa pauta, né? A gente fala sobre esse assunto importante. Agora, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, né? Tem gente, você fala assim, que olha para uma pessoa e fala, ai, que lindo, maravilhoso, é tudo aquilo, mas aí tem algo por trás.
Aí tem também o lado bom da história, né? Tem gente que você olha assim, que nem a Aparecida, e você fala assim, nossa, que incrível, né? Ela é uma atriz tão inteligente e ela faz sucesso e ela ganhou um prêmio em 2009. Tem algo por trás. Você entendeu que ela estuda bastante, que ela busca, que ela vivencia, que ela faz laboratório, que ela não tá acomodado? Isso é um segredo para sucesso? Com certeza. Eu acho que o sucesso só faz... o sucesso só vem, né, com o seu esforço, com a sua dedicação, com a sua vontade de mostrar seu trabalho, porque eu acho que a gente tem que fazer não só pra gente, mas para os outros. Quando eu resolvi fazer teatro, porque comecei, a minha base é de teatro, na verdade eu sou fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta. Olha as revelações. Você tá descobrindo hoje aqui, que bacana. As identidades. Eu sou fisioterapeuta e após a morte da Vera, eu já estava entrando na faculdade, entrei muito cedo, assim, entrei com 17 anos. E aí, eu não sei, tinha uma matéria que eu não conseguia... eu era ótima aluna e eu era bolsista, consegui a bolsa. E uma matéria, uma monografia, eu tinha que falar com um monte de médico lá, eu fiquei tímida, não consegui falar, e eu evitava essa matéria. Aí as professoras viram que eu era boa aluna, chegaram num consenso, levaram para fazer um teste vocacional e falou, você tem que fazer teatro para desinibir. Então o teatro veio até mim. Olha, que incrível isso. Para poder... Então eu fazia teatro para poder passar na matéria de fisioterapia, porque podia ficar reprovada, eu não queria perder a bolsa, eu tinha que terminar. Então, o que eu digo é o seguinte, é essa vontade de... Depois eu descobri que eu passei a gostar de levar entretenimento, levar emoções. Daí eu passei a curtir mais o teatro, mais o cinema. Porque é a parte onde é o lazer, onde você se sente bem. Eu me sinto bem fazendo e sinto melhor ainda sabendo a que resposta bem, que você né? está provocando, né? Muito bom isso. Isso já é Ela é muito privilegiada, né? Muito, a vida vai presenteando essa menina o tempo inteiro. Olha, eu não tô aqui. Coisa boa. A gente tá aqui num papo bom, as três, assim, papo de comadre. A gente tava agora falando das filhas, né? Quem faz teatro, quem não faz, a dela faz, a minha faz. A sua filha tem quantos anos? Luciana? 16. 16 anos, já é uma mocinha, Isso, né? Que bacana. E ela tá encantada gostando? com o teatro. Que bom. A minha tem 11, vai fazer 12, mas também tá gostando muito, faz teatro. Teatro é tudo de bom, né? O teatro é uma delícia. Você passa a ver a vida, né, de outras pessoas, de personagens, e você acaba pegando um pouco de experiência. É isso que eu ia te falar. O teatro ensina as pessoas, ao público, mas ensina ao ator também? Ensina muito ao ator, porque você acaba descobrindo coisas que você, se fosse na sua vida, na sua rotina, você não ia descobrir nunca. Determinados sentimentos, determinadas posturas, comportamentos. Eu acho que isso ajuda bastante. Aí que dá essa desenvoltura de você ter presença, né? A gente fala presença de estar para resolver até situações simples da sua vida, que te dá essa posição. Você vai resolver uma coisa no banco, um problema no banco, né? Geralmente vai lá, né? Não vou falar com o jeito, não. Aí bota um personagem e vai. E vai, né? E vai lá, vai diretor, sabe a postura certa, sabe a voz tudo, certa. a voz certa você resolve. Essa é ótima, eu gostei, viu? Bom, deixa eu falar pra vocês mais um pouquinho do Meu Filho Sem Nome, que é a peça que a Aparecida Petrovic tá fazendo. Qual que é seu papel na peça? Eu faço papel da Cida. Da Cida. A mãe adotiva. A mãe adotiva. E você Isso. tem uma filha ou um filho? Não, tem um menino. Um menino. Um menino, um filho na história, tá? Então, tem a Cris, que é a outra atriz também, que é a autora Isilda Simões. Ela preferiu deixar o nome das atrizes próximo dos personagens. Então, tem a Cris, que é de 15 anos, e a Cida, que tem 33 anos. Que é você. Uma mãe que abandona o filho, que é a Cris, de 15 anos, e a outra que adota, que sou eu que faço. Que bacana. A Cida. Você adotaria uma criança? Com certeza, com certeza. Eu não tenho nenhuma restrição em adotar, dar amor para uma criança, ter meus filhos, dar amor para outras crianças. Eu acho que eu tenho experiência disso, né? Eu sou muito feliz, acredito que minha infância foi maravilhosa e sempre falava para Vera que eu queria ser que nem ela, eu queria adotar um monte de criança também, sabe?
Então, eu acho que é incentivo para as pessoas que não podem ter filhos ou por algum outro motivo. De repente tem filhos e está aí, tem uma criança que precisa de amor e se puder dar esse amor, isso não significa que é de pequenininho, não, é de qualquer idade. Qualquer idade. Como a gente conversou ainda há pouco, Exatamente. né, Lu? Não tem idade. Vamos assistir juntas a matéria e a gente vai mostrar pra você que tá em casa um pouquinho disso tudo que a Cida acabou de contar pra gente agora. Pode ser Cida mesmo? Pode ser Cida. Então solta o VT. E a gente então veio conhecer um abrigo de perto. Eu tô com o Nilson, que é coordenador do abrigo Auxiliadora. E eu queria, Nilson, entender exatamente como é que funcionam, quantas crianças tem aqui, como é que é a rotina delas. Hoje nós temos 22 crianças que moram aqui no abrigo e elas chegam exclusivamente vindas por determinação judicial. Como é que é a rotina deles? Eles têm a rotina muito semelhante de uma família, né? Eles acordam logo cedo, eles fazem higiene pessoal, depois eles têm as refeições. Aí os pequenos têm um horário de lazer junto com os educadores e os maiorzinhos já vão para a escola, têm atividades, e os que já estão em idade de profissionalização frequentam cursos profissionalizantes ou vão para o mercado de trabalho. Uma história muito marcante, não só para a gente como coordenador, mas por toda a história do abrigo, foi a história do Luiz Fernandes, um menino de 5 anos, e o Caio, o irmão menor dele, de um ano de idade. Um casal acabou conhecendo o Luiz Fernando, né? E mesmo ele sendo um menino bem travesso, se apaixonou por ele, quis adotá-lo. Depois descobriu que tinha um irmão menor, aí brigou também junto para poder mantê-los, os dois, na mesma família. E foi uma história, graças a Deus, de sucesso, né? Então ele sentia assim um espaço vazio dentro de casa, né? E faltava sempre aquela criança, né, para preencher o espaço, né? Meu menino mais velho trabalhava em outro emprego, há uns meses ele foi trabalhar dentro de um abrigo, né? Então eu sinto assim que Deus colocou meu filho ali com as crianças para trazer essas duas crianças para mim. Eu sinto assim no coração, sabe? Esse meu filho chegou e falou: mãe, esse final de semana vai ter um lazer diferente para as crianças. Cada educador vai levar uma criança em casa, na casa, né? Passar com a família e tudo. Eu falei: pode trazer, filho. Então ele chegou à noite, assim umas 11 horas, veio de trabalho, ele chegou com ele dormindo, colocou ele dormindo no sofá, né? Eu olhei para aquela criança, eu senti assim o coração, sabe? Mudou tudo na minha vida. Eu falei: meu Deus. No domingo, eu já arrumei ele, porque meu filho está levando ele de volta. Ele olhou pra mim, né? Eu trocando a roupinha dele, ele olhou pra mim e falou: tia, eu gostei daqui. Gostei do tio, eu gostei de você. Você me adote. Mas o quê? Ele queria o quê? Uma família, uma mãe, um pai, né? Caso assim, eu vou sair com o Caio. O Luiz já fica preocupado. Inclusive, outro dia ele saiu, né, com o coordenador lá, o Nilson. O Nilson levou o Caio no passeio e o Luiz ia ali outro com a gente. Aí nós fomos pra quermesse, o Luiz, ele ficou assim, uma criança tão diferente, ele colocou a mãozinha no bolso. Ele não brincou lá na quermesse, que a gente tava trabalhando, ele não tava brincando, ele ficou andando pra cima e pra baixo, com a mãozinha no bolso, pensativo, né? E assim, a partir do momento que o Caio chegou, aí ele mudou completamente. Ele começou a correr, brincar, né? Separar os irmãos, jamais, né? Eles não brigam, você vê, por ser criança, um depende de idade do outro de uns 3 anos, né, por de idade. Normalmente as crianças estão brigando, né, por brinquedo e tal. E eles raramente você vê eles terem um atritozinho um com o outro.
O Caio copia exatamente o Luiz, e tudo que o Luiz faz, ele quer copiar o Luiz. Acho que preencheu mais, né? Preencheu mais a casa e por isso aí trouxe alegria para ela e para nós também, né? É lógico que o trabalho aumenta, mas a alegria que a gente tem dentro de casa é uma coisa fabulosa, né? É inevitável você não se apegar a eles, né? Mesmo profissionalmente, vai sempre existir um relacionamento afetivo. Qual que é a tua vontade? Você gosta de morar aqui ou você tem algum sonho? Eu gosto de morar aqui. Não tem vontade de ir para outro lugar, não? Sim. E você, tem quantos anos? 9. 9. Você mora aqui há muito tempo? Sim. Há 5. 2 anos. Ah, você mora aqui há 2 anos. E qual é o teu maior sonho? Ser adotada. É. Você imagina que você seria adotada por uma mãe como, hein? Legal. 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 E você é uma menina legal? Sou. Muito. Muito. Ó, esse coisico aqui, muita gente acompanhou a história dele, bem emocionante. Ele foi encontrado numa caçamba no centro da cidade com a irmãzinha dele, recém-nascida, que também é uma bebezinha que eu vou pegar no colo agora e vou dar um agarro nela. Existe um blog chamado Nascidos do Coração, que relata a história de pessoas que foram adotadas e pessoas que desejam adotar uma criança. De maneira simples e gostosa, esse blog mostra como esse assunto, que muitas vezes é tratado como tabu, algo muito complicado, pode ser mais simples do que a gente pode imaginar. Nós fomos conhecer a Malu, dona desse blog, pessoalmente. E você vai perceber agora por que esse blog é tão bacana. O blog começou na minha faculdade, foi meu trabalho de TCC, no último ano que a gente precisa fazer um trabalho, né, de conclusão de curso. E eu e o meu grupo decidimos então que seria sobre adoção. Então nós fomos atrás de outras histórias também, além da minha. Então eu comecei a perceber que vinha uma pessoa que eu não conhecia, daí eu falei, nossa, tá atingindo um público diferente. Porque os meus amigos, as pessoas que me conhecem, começaram a passar adiante, né, o meu blog. E eu recebi um relato de uma moça que eu li e chorei muito, que ela virou e falou: Malu, através do seu blog eu tive certeza de que eu tenho que adotar uma criança. Eu já tinha essa vontade e essa certeza veio com as histórias que você escreveu no seu blog. É difícil mesmo você, depois de muitos anos, descobrir que é adotado. Realmente fica um pouco conturbada, a pessoa fica um pouco conturbada. Mas eu espero que o blog Nascidos do Coração ajude essas pessoas. É um apoio para quem tem uma história, para quem quer conhecer um pouco mais. Quem quiser conhecer o blog Nascidos do Coração, acesse www.nascidosdocoração.blogspot.com. Lá vocês vão ler histórias de pessoas que foram adotadas, pessoas que querem adotar, e você também pode relatar uma história bacana para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre esse assunto, adoção. Bacana, né? Quero mandar um beijo para as crianças do abrigo que eu visitei. Beijo grande para todos vocês. Eles falaram que eles iam assistir porque queriam se ver na televisão. Um beijo, viu, para vocês todos. Luciana, ela falou que é difícil, né, saber depois de adulta que é adotada. E a gente comentou sobre isso no primeiro bloco, que o ideal é conversar pequenininho, né? Mas se a mãe não teve coragem e aí agora tá assistindo ao programa, você acha que vale a pena conversar mesmo que a criança já seja adulta? Sim, eu acho que sempre vale a pena, mesmo sendo adulto, não importa a idade, né? Melhor falar agora do que nunca falar. Porque a mãe ou o pai, né? Os pais acabam convivendo com esse segredo e é muito angustiante, né? Vai ficando com um medo ali o tempo todo e a cada momento pode aparecer alguém e contar, ou a criança pode descobrir, ou o adolescente, o adulto, né? Então, mesmo que já seja adulto, eu acho que precisa contar, sim. E se livrar, né, dessa coisa que só vai angustiando. Independente da idade, né? Sim. A verdade é libertadora. Com certeza.
Para ambas as partes. Para ambas as partes. Mesmo que haja sofrimento. Sim. Vale a pena. Vale, sem dúvida. Tá bom, a gente fala assim de criança já adulta, é porque para pai e mãe, gente, criança é para sempre criança, tá? Independente de ser adulto ou não, né? Então, é mais ou menos essa a história. Bom, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Deixa eu falar mais uma vez para vocês irem prestigiar o trabalho da Aparecida Petrovic, que está em cartaz até dia 18 de setembro no Teatro Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 884. Se você está em São Paulo, uma oportunidade imperdível. Como a Cida aprendeu sobre adoção, né? E isso foi transformador, inclusive, para ela como ser humana. Eu tenho certeza que se você quer aprender um pouco sobre esse assunto, faz parte da sua vida, vá porque você vai gostar. Se você ainda não conhece muito sobre esse assunto, vá porque você vai se interessar, vai se emocionar. E eles estão sábados às 6 da tarde, domingo às 5 da tarde. E você pode entrar pelo site www.ingresso.com.br ou na bilheteria do teatro, não é verdade? Isso, é verdade. E quero aproveitar agradecer aos patrocinadores da peça, que é a Fly Tour e a Termomecânica, pela realização do espetáculo, e a todos vocês que nos assistiram aqui. Fico muito feliz de estar aqui também no programa e conhecer vocês duas. Muito obrigada. A gente está muito feliz. Já era sua fã, agora eu sou mais ainda, viu? Grande mulher, maravilhosa. Prazer. E a doutora Luciana Jensen, que é neuropsicóloga, ela tem uma experiência muito grande, inclusive com adoção, com terapia familiar. E o site dela é o www.lucianajensen.com.br. E tá no Twitter também, no @LucianaJensen também. E é tudo minúsculo lá, né? Facinho de escrever. Luciana Jensen. Segue ela lá que você vai tirar as dúvidas e bater papo rápido e fácil. Você tem Twitter, Cida? Tenho a Petrovic Real. A Petrovic Real, porque deve ter um monte de fake, tem vários, né? vários. Quem é que não quer ser? Tenho a Petrovic Real e tem também o Facebook, que aí é Aparecida Petrovic, que é o meu real, que eu gosto de falar com os amigos, tem os fãs. É muito bom informar e tem mais coisas sobre o espetáculo lá também, tá? Para vocês acessarem. Então acesse, aproveite, porque, ó, gente bacana, gente inteligente que deixa a nossa vida melhor. Dá um beijo. Muito obrigada, adorei te conhecer. Também. Lu, obrigada. Prazer. Também. Obrigada. Uma grande ajuda aí para todo mundo, né?